Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema muito sério: a segurança elétrica no setor de geração, transmissão e distribuição, o GTD. E a gente vai ver que a segurança de verdade vai muito além de só seguir um manual de regras. É sobre criar uma mentalidade, uma verdadeira cultura de proteção. Olha, essa frase já diz tudo, né? Eletricidade não perdoa. Simplesmente não existe margem para distração, para um jeitinho ou para improviso. Cada ação, cada decisão tem uma consequência que pode ser imediata e muitas vezes para sempre. E falando em perigos, vamos dar uma olhada nos 4 grandes riscos que um profissional dessa área encara de frente. Primeiro, o arco elétrico, que é uma energia explosiva. Depois, a indução eletromagnética, um perigo que a gente não vê. A tensão de passo, que pode vir do chão que se pisa, e, claro, o trabalho em altura, onde o risco de queda é constante. Mas sabe o que é mais curioso? Os maiores inimigos muitas vezes não são esses perigos físicos, eles são psicológicos. É a rotina, o excesso de confiança, aquela pressão por prazo, tudo isso cria o cenário perfeito para um acidente acontecer. Pois é bem aí que o perigo mora. É naqueles momentos que as regras que todo mundo conhece de cor acabam ficando de lado na prática. Sabe, quando o trabalho vira algo automático, a atenção cai. Quando a confiança te cega para os pequenos detalhes. E quando a pressa para terminar o serviço acaba gritando mais alto que a prudência. Ok, vamos voltar então para os perigos físicos, para essa manifestação bruta das leis da física com as quais não dá para negociar. São os riscos que estão lá, palpáveis, e que os profissionais encontram todo santo dia. O primeiro deles é o arco elétrico, também chamado de arc flash. Tenta imaginar uma explosão de energia pura, como se fosse um raio em miniatura, acontecendo a centímetros de uma pessoa. Acontece em milissegundos e é de uma violência absurda. E para a gente ter uma dimensão do que é isso, a temperatura de um arco elétrico pode passar dos 20.000 graus Celsius. Pessoal, isso é mais quente que a superfície do Sol. É uma energia liberada de forma instantânea e completamente destrutiva. As consequências são devastadoras. Vão de queimaduras que podem ser fatais a danos permanentes na visão, na audição. Por isso, a prevenção é tudo. E ela se apoia em 3 pilares que não podem falhar: o uso correto dos EPIs, o respeito rigoroso às distâncias de segurança e seguir à risca os procedimentos para desligar a energia. Agora tem um perigo que é uma verdadeira armadilha: a indução eletromagnética. Pensa assim, uma linha pode estar oficialmente desligada, mas só por estar perto de outra linha com energia, ela pode acumular uma tensão super perigosa. É aquela falsa sensação de segurança que pode terminar em um choque totalmente inesperado. E não para por aí. Mesmo no chão, tem risco. A gente tem a tensão de passo e a de toque. A de passo acontece quando uma corrente elétrica se espalha pelo solo e cria uma diferença de energia entre os 2 pés de uma pessoa. Já a de toque é quando alguém encosta em uma estrutura energizada. Nos 2 casos, o corpo acaba virando o caminho da eletricidade. E por último, mas não menos importante, o trabalho em altura. Aqui os riscos são bem claros, né? Quedas, uma ancoragem que falha, um equipamento usado do jeito errado. A prevenção aqui é um processo que nunca para. Envolve treinamento constante, inspeção detalhada dos equipamentos e, claro, seguir a norma NR35 sem tirar nem pôr. E tudo isso, todos esses riscos, nos levam de volta para o ponto mais importante de toda essa história. Não são as ferramentas, não são as condições do tempo. É o fator humano. É a decisão, a percepção e o comportamento de cada pessoa que está ali, em campo. E se tem uma frase que arrepia qualquer especialista em segurança, é essa aqui. Ah, já fiz isso 100 vezes. É a receita para o desastre. Essa familiaridade com a tarefa leva a um relaxamento quase que automático das regras. É o começo do caminho para o acidente. E quando a gente vai investigar o porquê dos acidentes, quase sempre a gente cai nesses 4 fatores: o cansaço que tira o foco, a pressa que faz pular etapas importantes, o excesso de confiança que te faz ignorar um risco e, talvez o mais grave, a falha de comunicação entre a equipe. Beleza. Diante disso tudo, como é que a gente se protege de verdade? A resposta não é só criar mais e mais regras. É construir algo muito mais poderoso, uma cultura de segurança. Pensa nisso como um escudo coletivo, que é formado pelo compromisso e pelo comportamento de todo mundo. E essa cultura forte aparece na prática, no dia a dia. Tem o antes de começar qualquer coisa, com análise de risco e o diálogo de segurança. Tem o durante o trabalho, com a equipe se falando o tempo todo e seguindo os procedimentos. E tem o depois, que é olhar o que foi feito, aprender com os erros e melhorar sempre.
E aqui, pessoal, está o pulo do gato. Cumprir as normas, como a NR10 ou a NR35, não é fazer algo a mais, não é ser exemplar. Isso é o básico, é o ponto de partida. A segurança de verdade começa exatamente onde a obrigação da norma termina. E essa cultura de verdade, ela vive de alguns princípios que são simples, mas que mudam o jogo. É nunca confiar só na rotina. É ter a coragem de questionar uma condição que parece insegura. É ter autonomia para parar um serviço se um risco aparecer. E, acima de tudo, é entender que não existe prazo ou meta que valha mais do que uma vida. Bom, e com isso a gente chega no que realmente importa, na missão final que existe por trás de cada procedimento, de cada EPI, de cada treinamento de segurança. Porque no fim do dia, o sucesso de uma operação não se mede em quilômetros de cabo lançado ou em horas de trabalho. O único indicador de sucesso que realmente vale é este: toda a equipe voltando para casa inteira e segura para suas famílias. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão fundamental. No ambiente de trabalho, existe confiança e liberdade para que qualquer pessoa, não importa o cargo, possa levantar a mão e falar: pessoal, isso aqui não está seguro, vamos parar? A resposta para essa pergunta diz absolutamente tudo sobre a verdadeira cultura de segurança de uma empresa.